O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos por alguns instantes? Trazer a mão sobre o seu coração e ter a coragem de pedir ao Senhor um coração sensível, ouvidos que escutam verdadeiramente e olhos que veem. 3 coisas que nós estamos te pedindo, Senhor, nesta celebração: um coração sensível, a tua palavra, aquilo que tu queres nos falar, olhos que veem, Senhor, como os teus olhos, e ouvidos, Senhor, que queiram escutar a tua palavra, ouvidos que queiram obedecer à ordem e aos teus comandos. Porque foi justamente isso que o Senhor está falando no Evangelho, de corações insensíveis, de olhos que se fecham e de ouvidos que estão ensurdecidos à verdade e à tua palavra. Então a nós que aqui estamos nesse santuário, dai-nos a graça, Senhor, de termos um coração diferente, um olhar novo e ouvidos que obedeçam a tua palavra. Você pode até fazer um sinal da cruz nos seus ouvidos, sobre os seus lábios e sobre o seu coração, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo nessa Santa Eucaristia, que nos dê sentidos novos, para estarmos alinhados com os céus nesta tarde.
no início deste acampamento para casais, que tenhamos um coração sensível, ouvidos que escutam e olhos que desejam ver o que o Senhor quer nos mostrar. Você pode agora abrir os seus olhos e olhar aqui para mim, por favor? Jesus começa dizendo assim no Evangelho, no versículo 14: deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. E aqui está o mais triste do Evangelho. Porque o coração deste povo se tornou insensível. O coração deste povo se tornou insensível. Significa que num determinado momento, esse coração não era insensível. Só que, se nós buscarmos no original grego desse Evangelho de Mateus, eu fui ler lá no grego essa parte, esse versículo escrito corações insensíveis, e para o meu grande espanto, a palavra insensível aqui no grego, ela traz o significado de coisa gordurosa ou como se o coração tivesse engordado. Isso muda completamente o sentido do texto, trazendo um significado profundo da Escritura para nós. Vai dizer, esse povo passou a ter, ou o coração desse povo se tornou insensível. O coração desse povo se tornou gorduroso, engordou. E o que é um coração cheio de gordura? É um coração pronto para um infarto. É um coração pronto para morrer. É um coração pronto para que as veias estejam entupidas e não levem mais oxigenação para o cérebro e, consequentemente, pode levar à morte ou pode levar a pessoa a ter até um AVC e, ao mesmo tempo, essa pessoa ter partes do seu corpo paralisadas porque já não recebe mais o comando do cérebro. Portanto, um coração gorduroso, um coração cheio de si mesmo. E é o contrário daquilo que Jesus vai falar nas bem-aventuranças: felizes os humildes de coração. Sabe o que é a palavra aqui, o significado do grego humilde de coração? Significa um coração com pouco sopro, ou seja, vazio para ser preenchido. Sendo que no Evangelho de hoje já é um coração preenchido demais de si mesmo. Dois significados diferentes. O humilde de coração é aquele que tem espaço para Deus. E aquele que tem o coração gorduroso significa que é aquele que já está cheio de si e já não tem mais espaço para Deus. Este é o grande risco de um colapso na vida espiritual. É ter um coração cheio das suas próprias verdades e um coração cheio de si. Em outras palavras, é um coração orgulhoso, cheio de si mesmo. O que Jesus está dizendo? O coração deste povo foi se enchendo de si mesmo e acabou se tornando insensível àquilo que eu estou falando. Insensível àquilo que Deus quer revelar. Insensível àquilo que os céus querem dar. Insensibilidade. E o interessante é que a insensibilidade, a lepra, hoje chamada de hanseníase, mas a lepra bíblica, e nós sabemos muito bem, ela começa muitas vezes com a insensibilidade. Queima com o frio e queima com o calor, mas aquele lugar está insensível. Machuca sem sentir nada. Ou uma mão muito calejada, que já acabou perdendo até as próprias digitais, porque está tão calejada e insensível. Jesus está olhando para aquele povo e Jesus está dizendo: este povo que deveria ter um coração novo, este povo que deveria cumprir na própria vida a profecia que
quando o Senhor diz: arrancarei do seu peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne, imprimirei a minha lei dentro de vós, esse povo passou a ter um coração calejado, insensível e cheio de si mesmo. Jesus estava falando de quem? Daqueles que não acolhiam a sua palavra, daqueles que não queriam saber da sua missão e da sua evangelização. Portanto, um coração cheio de si mesmo. E é o que nós ouvimos na primeira leitura. Quando o nosso coração está tão insensível e cheio de nós mesmos, gordurosos, prontos para um infarto, um colapso da vida espiritual, o que nós acabamos fazendo? Duas coisas que é o pecado do meu povo, disse o profeta. Esse povo me abandonou e cavou cisternas que não retêm água, cisternas rachadas e furadas. Primeira coisa, o coração insensível nos leva a fazer: abandonar a Deus e começar a cavar cisternas que não retêm mais a água. Isso é muito interessante porque esse pecado aconteceu com Adão e Eva, esse pecado depois veio acontecer com Pedro, depois da negação, e ali antes da negação, antes de negar Jesus. Acompanha comigo. Adão e Eva estavam nus e revestidos da glória de Deus. A única veste de Adão e Eva era a glória de Deus. Uma vez que o homem pecou, a Bíblia vai dizer que ele se viu nu e quis costurar para si tangas com folhas. Ou seja, eu larguei aquilo que Deus me deu e fui atrás de uma construção que eu mesmo fiz com as minhas mãos. Então eu deixo de receber o que Deus tem para mim como dom e começo a fazer para mim mesmo aquilo que não era o que o Senhor queria. Deus tinha vestes de glória, eu quis me vestir com as vestes costuradas com as minhas próprias mãos. Primeiro pecado dos primeiros pais: abandonar a Deus, a glória de Deus e fazer para si roupas que não eram as que Deus havia feito. Quando nós olhamos para Pedro, antes da negação, nós vamos ver Simão Pedro deixando a fonte da luz e indo se aquecer numa fogueira construída por homens. Ele deixou a coluna de fogo e foi se aquecer numa fogueira preparada pelos homens. E ali acabou negando o Senhor. Ali acabou dizendo que não conhecia o Mestre. Portanto, todas as vezes que nós entramos num caminho de insensibilidade, um coração insensível à vontade de Deus, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar a Deus e depois construir para nós uma cisterna, sendo que o Senhor quer derramar sobre nós uma fonte de água viva. Nós abandonamos a fonte e nos contentamos com a cisterna furada e morremos de sede, porque aquela cisterna construída por nós não pode reter a água, sendo que aquele que crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Primeira coisa então, corações insensíveis. Jesus olha para aquele povo e vai dizer: o coração desse povo se tornou insensível. Depois Jesus continua no Evangelho. Outra coisa muito triste que está acontecendo aqui no Evangelho. O coração deste povo se tornou insensível, gorduroso, cheio de si mesmo. Eles ouviram com má vontade. Ouvir com má vontade aqui no original grego significa colocar um peso nas orelhas e elas vão se fechar para não ouvir nenhuma palavra da parte do Senhor. Então é baixar os ouvidos para não ouvir, sendo que Paulo vai dizer mais tarde que a fé vem da escuta da palavra. Fechar os ouvidos significa desobedecer a Deus, porque a palavra escutar no hebraico é a mesma que obedecer. Não escutar a Deus, fechar os ouvidos,
significa desobedecer a Deus. Não foi esse o pecado dos primeiros pais? Não obedeceram, é muito sério isso, sabe por quê? Nós estamos vivendo num mundo de muito barulho. Um mundo cheio de barulho que vai ensurdecendo o nosso coração e ensurdecendo a nossa alma. E o que vai acontecendo? Nós estamos vivendo num tempo que não paramos mais para escutar ninguém. Só que o escutar na Bíblia vai muito além. Escuta para obedecer, e é o primeiro mandamento da lei de Deus, segundo o livro do Deuteronômio. O primeiro mandamento, segundo o Deuteronômio, é: escuta, Israel, obedeça, Israel. Escutar significa: eu coloco a minha atenção naquilo que Deus está dizendo e coloco os meus passos na vontade de Deus. E por que os judeus dizem que o primeiro mandamento é escutar? Porque os judeus, os rabinos vão dizer que é o único remédio para curar a surdez causada pela mentira da serpente, porque a serpente mentiu para Eva, e Eva preferiu acreditar nas mentiras da serpente a acreditar naquilo que Deus havia dito. Adão preferiu acreditar nas mentiras de Eva a obedecer a verdade que saía do coração de Deus. Então a única maneira de curar a mentira que entrou pelos ouvidos do homem, os judeus dizem que é escutando a Deus. É como se fosse um remédio nos ouvidos. Cada vez que eu obedeço a Deus, cada vez que eu escuto a Deus, eu estou curando os meus ouvidos das mentiras causadas pela serpente. Aqui no Evangelho Jesus está dizendo: fecharam os seus ouvidos. Os ouvidos estão pesados. O original é este: ouvidos pesados, como se tivessem amarrado uma pedra e os ouvidos ficaram fechados, e os ouvidos ficaram tão pesados, e ouvidos pesados significa pés pesados. Quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós vemos nos ícones de Nossa Senhora. Se você tiver a oportunidade de ver um ícone de Nossa Senhora, geralmente no ícone ela tem a boca bem pequena e tem os ouvidos as orelhas bem grandes, para dizer que ela é a mulher da escuta, e porque ela é a mulher da escuta, ela tem pés ligeiros, ouvidos pesados, pés pesados. Quanto mais eu deixo de escutar a Deus, mais devagar eu vou andando na sua vontade. Quanto mais eu escuto a Deus, mais ligeiros são os meus pés na vontade de Deus. Por isso que Maria foi apressadamente, depois do anúncio do anjo, ela foi apressadamente visitar a sua prima Isabel. Pés ligeiros, porque os seus ouvidos ouviram e obedeceram. Jesus está dizendo: corações insensíveis são corações que estão correndo o risco de morrer e de levar a vida espiritual à morte. Ouvidos pesados significam pés pesados que não vão caminhar nunca na vontade de Deus. E é por isso que a serpente, está lá em Gênesis 3, versículo 15, quando o Senhor diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Tu esmagarás a sua cabeça e ela picará o teu calcanhar. Por que ela quer picar o nosso calcanhar? Para que a gente fique lento na vontade de Deus. Para que a gente caminhe claudicante, para que a gente caminhe mancando na vontade de Deus. A única maneira de termos pés ligeiros na vontade de Deus é se nós tivermos uma escuta alinhada com a palavra de Deus. Coração insensível e ouvidos pesados, abandono da vontade de Deus e, ao mesmo tempo, cisternas rachadas que não retêm água. Às vezes a gente fica pensando assim: mas por que está tudo dando errado? Por que parece que na minha vida é como se eu tivesse bolsos furados? Tudo que eu coloco vai embora, eu não consigo reter nada, tudo está desperdiçando, nada está dando certo. É hora de nós pararmos e começarmos a refletir um pouco. Como que está o meu coração
em relação à vontade de Deus? E como que estão os meus ouvidos em relação àquilo que Deus está falando? Deus fala e eu preciso obedecer, colocando os meus pés ligeiramente na sua vontade. Só que Jesus ainda não para, são 3 coisas. E é por isso que nós pedimos no início da homilia, nós rezamos pedindo um coração sensível, olhos que veem e ouvidos que ouvem. E Jesus ainda continua. Eles ouviram com má vontade, coração tornou sensível, ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos. Fechar os olhos aqui, é claro, quando a gente fecha os olhos, são as nossas pálpebras que fecham. Só que no original grego está assim, olhar para baixo. Não é apenas fechar os olhos, é olhar para baixo. Lembra do Bartimeu, cego no meio do caminho? Jesus saindo de Jericó, Jesus encontra com aquele cego e Jesus vai dizer para ele, o que queres que eu te faça? O que aquele cego responde? Que eu veja. Só que no original está assim, que eu levante os meus olhos. Isso muda completamente o significado das coisas, porque não é apenas uma visão física, é passar a olhar as coisas para o alto, como diz o Salmo, para os montes eu elevo os meus olhos, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Levantar os olhos significa, eu quero olhar as coisas como Deus vê, eu quero olhar as coisas como Deus olha. O único animal que não consegue levantar a cabeça e olhar para cima é o porco, por causa de um ossinho que ele tem no pescoço, só olha para baixo, só fica olhando para baixo. Fechar os olhos, ou seja, baixar os olhos e olhar para o chão, significa viver uma vida de escravidão. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Corações insensíveis, ouvidos pesados e olhos que olham para o chão nos levam para a escravidão. Eu já não sou livre para olhar para o alto, eu não sou mais livre para viver as coisas do alto, porque a minha cabeça e o meu pescoço está voltado para o chão, para as coisas passageiras, para as coisas efêmeras, para aquilo que não retém. É uma cisterna furada, eternamente furada, que não retém água. É uma vida, veja, uma vida que está pronta para acabar, corações insensíveis. Na verdade, como se fosse um leproso, insensível, e os judeus diziam que os leprosos eram como cadáveres vivos que andavam na rua, insensíveis e desfigurados. Coração insensível é uma vida desfigurada. Ouvidos pesados, pés pesados e olhos para baixo, escravidão como uma vida de porco. Uma vida no lamaçal, uma vida no próprio chiqueiro. 3 coisas que Jesus está dizendo, só que ele ainda continua. Por causa dessas 3 coisas, eles não se convertem e eu não posso curá-los. Para que a grande cura do Senhor nos alcance, para que sejamos curados, seja emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a cura precisa nos levar a conversão, e essa conversão, ela gera em nós corações sensíveis, ouvidos que obedecem e olhos que se voltam para o alto. São 3 coisas, irmãos. 3 coisas que nos roubam da conversão, 3 coisas que nos impedem de sermos curados. Porque a maior cura é a liberdade da glória dos filhos de Deus. É aquilo que São Paulo vai dizer, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa é a maior cura que Deus quer fazer em nós, nos tornar homens e mulheres livres, não escravos de coisas nem de pessoas. Mas enquanto nós
não pedirmos ao Senhor e lutarmos para isso, para que nós tenhamos um coração sensível, olhos voltados para o alto e ouvidos que escutam, nós estamos longe da cura e da conversão. E o que é conversão? A conversão, muitas vezes nós pensamos que nós estamos caminhando aqui nessa estrada. Então vou me converter, eu viro apenas para a direita ou viro para a esquerda? Eu estou tomando um novo caminho. Não. A palavra converter do hebraico significa voltar para a origem, voltar para dentro. Se nós fomos criados para viver dentro de Deus, conversão é muito mais do que virar para a direita ou para a esquerda. É voltar para o lugar de onde eu não deveria ter saído. É voltar para dentro de Deus. É viver a vida de Deus. E lá na vida de Deus, eu terei um coração sensível, terei olhos que verão e terei ouvidos que vão obedecer a Deus. Hoje o Senhor está nos chamando a isso. Por isso que o Evangelho começa dizendo, a quem muito foi dado, a quem muito foi dado, ainda vai ser confiado muito mais. Mas a quem pouco foi dado, até o pouco vai ser tirado. Por quê? Porque o que o Senhor espera de nós, tudo que foi derramado sobre nós, precisa gerar conversão, precisa gerar obediência, precisa nos dar um coração novo e sensível ao querer de Deus. Diga comigo, Senhor, dai-me um coração convertido. Senhor, dai-me um coração sensível à Tua vontade. Um coração que experimenta a Tua vida. Dai-me, Senhor, ouvidos que Te escutam, que obedecem a Tua palavra, que caminha na verdade e, consequentemente, Senhor, eu terei pés ligeiros. Dai-me, Senhor, olhos que olham para o alto. Eu não quero mais olhar para baixo como escravo, mas levantar os meus olhos para Ti. E é do monte que me vem o meu socorro. É do alto que me vem o meu socorro, porque o meu socorro está no nome do Senhor. Quando nós olhamos na primeira leitura e vemos essas cisternas furadas que não retêm água, 2 pecados cometeu o meu povo. O meu povo me abandonou e cavou para si cisternas rachadas e furadas. Isso nos faz lembrar daquela mulher sentada ao poço de Jacó, que deixou até as suas vasilhas para trás, porque encontrou aquele que é a fonte de água viva. Irmãos, se nós temos uma fonte de água viva que pode jorrar sobre nós, qual é a necessidade de termos cisternas furadas? Qual é a necessidade de perdermos tempo com aquilo que não vai alimentar e nem saciar a nossa sede? O Senhor te trouxe para esse acampamento de casais, para que você como homem, você como mulher, você como marido, como esposa, você como família, nós que aqui estamos, para nós buscarmos na fonte certa e a água certa, que vai saciar a nossa sede, que vai limpar o nosso coração de todo tipo de endurecimento. A nossa vida, na medida que o tempo vai passando, nós vamos permitindo muitas vezes que o nosso coração vai ficando endurecido e insensível. E vamos cavando cisternas e nos cansando. Quantas pessoas cansadas, como aquela samaritana, de buscar água e uma água que não pode saciar mais a sede. Cavamos, armazenamos e quando chegamos aquela cisterna está vazia. Este é o grande pecado do meu povo. Enquanto eu tenho em abundância,
o meu povo quer viver na miséria. O que Deus tem para nós, o que o Senhor tem para mim e para você, é uma água viva em abundância, é vida em abundância. Mas enquanto nós vivermos uma vida de miséria, enquanto nós buscarmos uma vida miserável, enquanto nós nos contentarmos com pouco, nós vamos continuar vivendo com cisternas rachadas e furadas. Porque o nosso coração se tornou insensível e nós abandonamos o Senhor e começamos a cavar para nós aquilo que não vai reter a água que precisamos. O Senhor hoje está nos chamando a voltarmos para Ele, de todo o nosso coração, para que Ele possa nos curar. E a grande cura que o Senhor quer fazer conosco é curar tudo aquilo que ficou rachado no nosso coração, restaurar, ligar, colar, fazer novo, nos dar um coração novo. Pode ser que essas cisternas seja o nosso coração, seja o seu matrimônio, seja a sua família, nada mais retém, está tudo furado, tudo machucado, tudo destruído, como se fossem talhas quebradas. Hoje nós queremos pedir ao Senhor que a cura que Ele tem para nós nesse final de semana que se aproxima, que seja a cura das nossas talhas, que as nossas talhas possam agora reter não somente água, mas o vinho novo que o Senhor está preparando para nós nesse final de semana. Mas o Senhor, antes disso, quer nos dar um coração sensível à sua vontade. Antes disso, o Senhor quer nos fazer ouvir de novo a sua palavra e não ouvir com má vontade. Irmãos, uma coisa muito triste que nós estamos vivendo nos nossos tempos é uma escuta a Deus com má vontade. Isso nós vemos em tantas paróquias. Hoje, por exemplo, nós temos até cursos, dá curso de batismo, dá curso de matrimônio, para as pessoas se prepararem para o casamento, para o batismo. Quantas pessoas estão ali sentadas, ouvindo com má vontade, com ouvidos pesados, porque se não estiverem ali não se casam e nem batizam seus filhos. E perdem a oportunidade de terem um coração transformado. Quantas pessoas nas nossas igrejas, aqui não tem problema, né? Que vocês são todos santos, graças a Deus. Não tem esse problema, mas eu falar da minha paróquia. Quantas pessoas, e da paróquia dos padres que estão aqui não tem problema, né? Graças a Deus. Mas quantas pessoas que estão na missa, no momento da homilia, no momento da pregação da palavra, elas já olham para o relógio. Vamos ver quanto tempo ele vai falar. Já começa com má vontade. Outras abrem a boca bocejando que parece que vai engolir o padre. A gente fica desanimado. Fica de vontade de falar, segura a dentadura porque ela vai cair. Então veja, é ouvir com má vontade. É a oportunidade que nós temos para ouvir a palavra. Ou de braços cruzados dizendo, tudo que você está falando está entrando por aqui e saindo por ali. Ouvidos pesados, ouvindo com má vontade. Você que é pai, você que é mãe, quantas vezes você vai conversar com seus filhos e eles te ouvem com má vontade? É ou não é? Ou seja, ouvidos pesados. E ouvir com má vontade, o que significa? Eles não vão fazer o que você está dizendo. Pés pesados, não foi isso que eu disse? Ouvidos pesados, pés pesados. Quando uma mãe fala com o filho, quando um pai conversa com o filho, e ele escuta com má vontade, pode saber que ele não vai fazer o que você está dizendo. E nós somos assim também com Deus. Mas hoje, nós queremos pedir uma graça ao Senhor, que Ele arranque do nosso peito o coração de pedra e nos dê um coração de carne. Eu lhe convido a começar a pedir isso ao Senhor. Põe a mão no seu coração. Nós vamos rezar agora pelo nosso coração, que é o símbolo das nossas decisões, das nossas escolhas. Coração insensível significa que eu estou insensível a escolher o que Deus escolheu para mim. Eu estou longe, abandonando a vontade de Deus, e as minhas escolhas já não estão mais alinhadas com as de Deus. Coração distante, coração que não compreende mais o coração de Deus e não quer
o que o coração de Deus quer me entregar e derramar sobre mim. Senhor, dai-nos um coração sensível ao Teu querer. Senhor, amoleça o nosso coração, se preciso for, como a mulher, quando ela vai fazer as suas unhas, e que ela coloca os seus dedos de molho numa água, para que a pele fique, Senhor, mais sensível para ser trabalhada, para tirar, Senhor, as impurezas. Nós queremos pedir hoje nessa Santa Eucaristia, aqui nesse santuário, o santuário do Pai das Misericórdias, é aqui que nós queremos mergulhar o nosso coração, Senhor, nas Tuas misericórdias. Amoleça o nosso coração, Senhor, que muitas vezes pela dureza da vida, pelas labutas, pelas perguntas sem respostas, pelo sofrimento, pelas tribulações, pelas provações, por muito tempo no vale, ou quem sabe por muito tempo no pecado, Senhor, ou por causa de tantas contrariedades, nós acabamos ficando insensíveis, Senhor, perdão, a Ti, a Tua palavra, e o nosso coração foi endurecendo, Senhor, e Ele está nos matando. Nós não aguentamos mais o nosso coração tão frio, tão insensível, tão cheio de si mesmo, tão gorduroso, tão grande, Senhor. Coloca, Senhor, o nosso coração no Teu coração, como Tomé, Senhor, que foi convidado a sustentar a vida dele do Teu lado. Nós Te damos agora o nosso coração. Será que você pode fazer esse gesto como se você segurasse o seu coração nas suas mãos? Apresente o seu coração, quem sabe dolorido, ferido, magoado. Quem sabe você que passou por situações de perdas tão grandes. Quem sabe você que é pai, você que é mãe, e que passou a ter um coração tão insensível porque perdeu pessoas, perdeu filhos. Ou quem sabe você acabou perdendo seus filhos para as drogas. Você que está aqui no santuário, você que nos acompanha pela televisão, você que nos acompanha pelas redes sociais da Canção Nova, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, entregue seu coração, quem sabe um coração atribulado, aborrecido, cansado. Quem sabe você que não vê a hora de morrer, já desistiu de viver, coração tão duro, tão insensível, já foi tão ferido que acabou construindo uma barreira em volta dele para não ser ferido de novo. Você desistiu de amar, você desistiu do amor. Entrega seu coração, dê essa chance para Deus, dê essa chance ao Senhor nessa tarde. Dê essa chance para Deus. Senhor, me dê um coração novo, Jesus. Me dê o Teu coração, Senhor, sensível à vontade do Pai. O meu coração se endureceu, Senhor, e eu estou vivendo uma vida no automático. Eu estou vivendo uma vida, Senhor, que eu não gostaria de vivê-la. Reza comigo, não me deixa rezar sozinho, não. Toma seu coração nas suas mãos e apresenta, levante a sua mão direita, como se você segurasse o seu coração e eu apresentasse para Deus agora, com toda a tua verdade, e verbaliza a sua oração, põe volume na sua voz, não me deixa rezar sozinho, como se eu fosse um animador de oração, não. Reza, você veio aqui para isso. Apresenta, fala das suas dores, fala das suas batalhas e fala daquilo que tornou seu coração tão insensível. Quem sabe lutas no casamento, traições. Quem sabe você que foi traído no seu trabalho ou foi traído no próprio casamento, e isso deixou seu coração tão machucado, tão ferido. O Senhor está me dizendo, eu ouço o Senhor me dizer que tem uma pessoa aqui que desejou muito ter filhos biológicos, e como você não pôde engravidar, o seu coração foi ficando insensível, endurecido para com Deus, como se Deus não respondesse às suas orações. O Senhor está dizendo, eu estou colocando a minha mão no teu coração, estou comunicando vida a você, vida ao teu coração. Receba a minha vida, receba a vida em abundância, receba o calor. Você chega a dizer, o meu coração é frio, eu já nem choro mais. E quem sabe você fez tantos votos íntimos que não ia sofrer mais, que não ia chorar mais. Isso endureceu o seu coração.
Senhor, estamos te pedindo agora, Pai, em nome de Jesus, devolva para nós a sensibilidade. Agora põe as mãos nos seus ouvidos e peça ao Senhor ouvidos que obedeçam a Deus. Peça ao Senhor agora que rompa a nossa surdez. Coloca, Senhor, se o remédio para toda mentira que entrou nos nossos ouvidos é a obediência à Tua palavra, dai-nos a graça de Te ouvir, de Te escutar, de obedecer a Tua voz, como fez a Virgem Santíssima. E consequentemente nós teremos pés que obedecem, pés, Senhor, que vão caminhar nos Teus caminhos. Dai-nos isso. Vai ficando de pé, igreja. Fica de pé, põe as tuas duas mãos nos seus ouvidos e reze para valer, que nós possamos ouvir aquilo que Jesus falou para aquele surdo: Éfeta, abre-te, e os ouvidos se abriram. Que nós possamos ouvir agora a voz do Senhor, rompendo a surdez causada pela mentira. E ao mesmo tempo, põe a mão nos seus olhos no finalzinho dessa nossa oração e peça a Deus para levantar a sua cabeça, para que nós possamos olhar para as coisas do alto, buscar aquele que vem do alto, buscar aquele que pode descer até nós. Dai-nos a graça, Senhor, no tempo da tribulação, no tempo da provação, no tempo do vale, de olharmos para o alto, Senhor, e buscarmos o socorro em Ti. O que queres que eu te faça? Jesus perguntou para Bartimeu, e ele disse: que eu eleve os meus olhos, que eu olhe para o alto, que eu busque as coisas do alto. É isso, Senhor, e consequentemente, Jesus, nós voltaremos para Ti com uma conversão sincera, e o Senhor poderá nos curar. Erga agora os seus dois braços em direção aos céus e toma a decisão de voltar para Deus. Toma a decisão e peça ao Senhor, já que o segredo para a cura é uma conversão sincera, é a volta para Ti. Senhor, eu quero voltar. Me busca, Senhor, porque sozinho eu não consigo voltar. Então, Senhor, que o Teu Espírito me busque, que eu seja alcançado por Ti, e assim serei transformado, curado, Senhor, dignificado, apaziguado. É isso que nós Te pedimos. Com seus braços erguidos, deixa fluir agora. Permita que aquele que sonda os corações e os rins, permita que o Espírito Santo fale agora com o Pai, em nome de Jesus, das nossas necessidades, e que nos dê um coração transformado, sensível àquilo que os céus desejam para nós. Reza, igreja, permita, deixa fluir agora, com corações novos, sensíveis. Nós não queremos um coração cheio de nós mesmos, Senhor, mas queremos um coração cheio de Ti, Senhor. Que haja espaço em nós para Ti, espaço para a Tua palavra, espaço para o Teu querer. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar, nem, Senhor, sabe perdoar. nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Erga seus braços, igreja, e peça. Jesus, Manda o Teu Espírito. manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Manda, Jesus. manda Teu Espírito para transformar meu coração.
Obrigado, Senhor, porque escutas a nossa oração e derrama sobre nós o seu Espírito.